Emergência é um termo que descreve como novas propriedades, padrões e funcionalidades se formam à medida em que juntamos as partes componentes de um sistema, os níveis inferiores, e vemos seu todo em níveis superiores. A emergência é um fenômeno generalizado em nosso mundo, exibido por praticamente todos os tipos de entidades complexas, como plantas, animais, seres humanos, sociedades, culturas e economias. É evidente que vários níveis de organização são formados à medida que juntamos os componentes das coisas. Quando olhamos para uma flor, não vemos uma composição de moléculas, células, tecidos e órgãos, mas, na verdade, uma flor inteira. Uma organização comercial possui características e direitos legais que não estão associados a nenhum de seus membros. Embora esse surgimento de padrões em diferentes níveis seja aparente, o que resta saber é se essas organizações emergentes são, ou não, totalmente determinadas e compreensíveis pelas suas partes componentes básicas. Ou será que essas organizações existem de algum modo como um todo, independentemente das partes elementares que as constituem? Isso significaria que não poderíamos reduzir essas organizações aos fatores causais que derivam das partes elementares. Essa distinção dentro da emergência é diferenciada entre emergência forte e fraca. Emergência fraca refere-se à ideia de que, embora fenômenos emergentes sejam inesperados de acordo com os princípios que governam domínios de nível inferior, eles ainda são totalmente explicáveis apenas com referências a fenômenos de nível inferior. Em contraste, um fenômeno de nível superior é fortemente emergente quando surge dos domínios de nível inferior, mas os fatos relativos a esse evento não são derivados, mesmo em teoria, das características dos domínios de nível inferior. Emergência fraca é o fenômeno pelo qual padrões novos e inesperados emergem devido à interação entre as partes de um sistema. O grande número de partes e interações torna extremamente difícil de calcular e computar partes elementares e suas regras. No entanto, a partir da perspectiva de emergência fraca, dada a capacidade computacional suficiente, seria possível derivar os fenômenos de nível superior, e assim eles seriam vistos como, teoricamente, fenômenos derivados. Novos fenômenos e padrões surgem, mas a razão pela qual não podemos prevê-los é que o número de interações entre os componentes do sistema aumenta exponencialmente com o número de elementos, e hoje em dia não temos as capacidades computacionais para calcular tudo isso. Com a emergência fraca, é possível calcular fenômenos de nível superior, mas normalmente é muito mais fácil apenas examiná-los diretamente. Essa emergência fraca pode ser entendida como um tipo de emergência explicativa, ou seja, as características emergentes são derivadas ontológica e causalmente, mas na prática elas são explicitamente irredutíveis devido à complexidade computacional. Novas regras podem parecer emergir nos diferentes níveis, mas, em última análise, se tivéssemos as capacidades computacionais, poderíamos entender todas as regras nos diferentes níveis com relação às regras de nível inferior. Assim, se você tivesse um nível extremamente superior de capacidade de computação, não precisaria se concentrar nos fenômenos de nível mais alto, mas compreendê-los a partir dos seus primeiros princípios. Pode-se ver um fenômeno como causado por partes celulares puramente individuais e discretas. Um bom exemplo de emergência fraca é um programa de computador chamado O Jogo da Vida. O Jogo da Vida é jogado em um tabuleiro de damas, onde cada quadro pode estar ligado ou desligado. Existem 4 regras simples para determinar se um quadro deve estar ligado ou desligado, e todas essas regras dependem do estado dos seus quadros vizinhos. Essas regras simples, quando calculadas, podem criar padrões emergentes muito complexos e sutis que parecem ter sua própria estrutura interna, tais como pisca-piscas, no qual um grupo de unidades pisca e desliga. Isso é um fenômeno emergente também. O programa exibe sensibilidade às condições iniciais e é muito difícil prever qual fenômeno surgirá com base nas condições iniciais e regras básicas. Embora esses programas possam criar padrões emergentes, eles são fracamente emergentes porque são determinados por regras elementares e pelo estado inicial do sistema, e porque não há uma causalidade descendente. O sistema de nível macro não altera as regras de nível micro.
Essa emergência fraca é caracterizada pela interação entre partes enquanto o sistema evolui, levando à complexidade computacional e ao aparecimento de algo novo e emergente, quando, na verdade, ela é teoricamente redutível às relações causais das partes elementares. Não se pode, de maneira direta, derivar os fenômenos de nível superior apenas usando as regras fundamentais. Assim, representações compactas, como equações, não nos dizem muito sobre o que está acontecendo, porque precisamos calcular as interações para produzir o fenômeno de nível superior. Esses fenômenos de nível superior, fracamente emergentes, não afetam os níveis inferiores. Isso é, existe apenas uma causalidade ascendente. O nível macro é determinado pelo nível micro, mas não vice-versa. Existe um fluxo assimétrico de determinismo, e os padrões de nível superior não estão fazendo nada, além do que os eventos de nível inferior estão fazendo para afetar as posições e o comportamento das partes elementares. Acredita-se que um evento seja fortemente emergente quando o fenômeno de nível superior deriva de eventos de nível inferior, mas uma descrição completa da emergência não é redutível, nem mesmo em princípio, a uma explicação das partes elementares e suas interações. Juntamente com essa irredutibilidade, a causalidade descendente é frequentemente citada como um critério para uma emergência forte. Uma emergência forte implica a ideia de algo verdadeiramente novo, que emerge nos níveis diferentes de organização, que teoricamente não pode ser redutível às relações das partes elementares. O todo, o produto final, é algo totalmente diferente das partes componentes. Assim, faz sentido falar sobre níveis ou dimensões qualitativamente diferentes do sistema, à medida em que as regras que se aplicam em um nível são substituídas, pelo menos parcialmente, por regras de natureza qualitativamente diferentes em outro nível. Esses padrões de nível superior, então, podem exercer uma causalidade descendente em suas partes constituintes, afetando sua estrutura e funcionamento. Emergência forte descreve a ação causal direta de um sistema de nível superior sobre seus componentes. Características produzidas dessa maneira são irredutíveis às partes constituintes do sistema. Um dos exemplos clássicos de emergência forte é o entrelaçamento quântico. Entrelaçamento quântico é um fenômeno dentro da física quântica, onde os estados de spin de duas partículas se tornam entrelaçados, significando que o estado de um é inteiramente dependente do estado de outro. Está provado empiricamente que essa organização entrelaçada determina a direção de spin de cada partícula. As duas partículas podem estar a anos-luz de distância uma da outra, mas se o spin de uma for alterada, isso será imediatamente refletido numa mudança no spin da outra. Assim, essa organização combinada está, de alguma forma, afetando uma causação descendente nas partes do sistema. Outro exemplo de emergência forte que vem da física é a água, sendo aparentemente imprevisível, mesmo com uma análise meticulosa das propriedades de seus átomos constituintes. Parece que nenhuma descrição computacional da água pode existir, pois tal simulação constituiria em reduzir o sistema às suas partes constituintes. O fenômeno emergente, nesse caso, não pode ser descrito com referência apenas a regras fundamentais, mas requer alguma regra de nível macro. Da mesma forma, a consciência é outro exemplo de emergência forte frequentemente citado. Em sistemas fechados, o todo deve ser teoricamente derivado e causado pelos seus componentes. No entanto, isso pode não ser o caso em sistemas abertos. As partes formam o todo, mas o sistema tem que interagir com seu ambiente como um sistema inteiro, não como um conjunto de partes. Essa interação com o ambiente requer que o sistema desempenhe funções e atividades específicas como um todo, como caminhar, o que só pode ser alcançado com uma combinação de duas pernas sendo coordenadas e sendo interdependentes. Para que o sistema opere no ambiente como um todo, ele deve exercer um efeito descendente sobre as partes, a fim de coordená-las para a realização de processos macroscópicos que são necessários a fim de responder e interagir com o ambiente. Por exemplo, podemos derivar o funcionamento interno de um caminhão das leis básicas de engenharia e física. Mas, usando essas mesmas regras internas elementares, nunca seríamos capazes de deduzir por que ele é projetado para dirigir do lado esquerdo ou direito da estrada.
Esse fenômeno não é produto da lógica interna do design do caminhão ou das leis físicas que governam seu funcionamento. Em vez disso, é um produto da interação do sistema com outros sistemas e algum contingente histórico, político e econômico dentro do ambiente, o que pode ser visto como exercendo uma causalidade descendente no design do caminhão. O biólogo Peter Corning ilustra isso quando ele diz que o debate sobre se o todo pode ou não ser previsto a partir das propriedades das partes não é o cerne da questão. Os produtos finais, o todo, produzem efeitos combinados únicos, mas muitos desses efeitos podem ser codeterminados pelo contexto e pelas interações entre o todo e o seu ambiente. Essa questão de emergência forte e fraca é de grande relevância, pois ajuda muito a definir se devemos concentrar nossa investigação na estrutura e nas regras de nível micro, que dão origem a fenômenos de nível superior. Seria o caso se considerássemos que o mundo é fracamente emergente. Ou se deveríamos nos concentrar nos padrões internos do fenômeno emergente por si só, o que é uma sequência natural da crença na emergência forte. Como tal, os conceitos de emergência forte e fraca formam parte dos fundamentos dos diferentes paradigmas científicos de reducionismo e holismo. O reducionismo baseia-se na premissa de que fenômenos complexos podem ser divididos em simples blocos de construção, a partir dos quais os eventos de nível superior podem ser reconstruídos. Assim, uma típica abordagem reducionista compartilha a visão emergente e fraca do mundo. Os fenômenos complexos de nível macro tomariam grandes quantidades de computação para derivar dos seus blocos físicos básicos, mas, dada tal capacidade, eles seriam totalmente explicáveis a partir das partes e regras elementares. A teoria emergente fraca inspira a ideia de que o objetivo da ciência é entender os blocos básicos de construção e regras para sua combinação, e direcionar uma busca pela teoria de tudo, algo que é muito pesquisado com partículas elementares em teorias recentes, como a recente teoria das cordas. Em vez disso, o pensamento sistêmico está interessado em padrões e processos. Ele não se refere a blocos de construção, mas a padrões de organização e processos de mudança que são comuns a todos os tipos de sistemas em todas as escalas, sem interesse em reduzir fenômenos de nível superior aos de nível inferior. Como tal, a abordagem sistêmica é construída com uma visão emergente forte do mundo. Dada a emergência forte, uma teoria de tudo derivada de partículas elementares, como as cordas da teoria das cordas, acabaria sendo apenas um dos muitos componentes necessários para uma compreensão completa do universo, e, portanto, não necessariamente o único componente. Dentro do paradigma dos sistemas, como todos os fenômenos não podem ser simplesmente reduzidos a uma explicação das suas partes elementares, o objetivo de fornecer uma descrição unificada do mundo é buscado na abstração e padrões abstratos de organização. O pensamento sistêmico analisa como esses padrões emergentes, em diferentes níveis, têm uma dinâmica semelhante, e a partir disso, tenta desenvolver modelos abstratos e genéricos que sejam relevantes para todas as escalas, pois capturam as características inerentes aos processos emergentes de todos os níveis.